Pessoal, nesse vídeo agora nós vamos tratar um outro assunto bastante interessante na área da língua portuguesa, que se chama textualidade semântica. Mas para eu pensar num capítulo que se chama textualidade semântica, eu tenho que entender o que é textualidade, o que é semântica. Então, textualidade nada mais é que um conjunto de características básicas do texto. E, na verdade, essa textualidade, ela que é responsável para garantir uma situação comunicativa. Ela que vai apresentar elementos para que algo seja compreendido como um texto, não como um aglomerado de frases justapostas. Então, essa textualidade que o autor utiliza, que dá conta de construir um texto. E a semântica, na verdade, está bastante associada à questão do significado das palavras. Essa relação que estabelece palavras com as orações, com as frases, como é que elas se apresentam no texto? Porque, por exemplo, no texto, que algumas expressões, alguns textos, nós temos a questão da sentido denotativo e sentido conotativo. O sentido denotativo, na verdade, é o sentido literal da palavra, aquilo que é. Por exemplo, uma palavra tem aquele significado, aquilo ali. Em alguns momentos, o autor pode utilizar essa palavra no outro texto com o sentido conotativo, que é o sentido figurado, quando utiliza essas metáforas, né, a segurança de linguagem. Então, quando eu trabalho textualidade semântica, na verdade, dentro do texto, eu tenho que entender como é que as palavras se apresentam dentro do texto. E pensando que a língua, né, nossa ferramenta de comunicação é a linguagem, é um veículo de interpretação da realidade, é possível governá-la segundo o nosso propósito. Eu consigo administrar o que eu vou falar, né? Se eu não tenho propriedade para fazer um discurso muito elaborado, eu vou fazer um discurso menos elaborado, né? Dependendo para quem eu vou conversar, eu faço um discurso mais elaborado ou menos elaborado, né? Dependendo, eu vou fazer uma palestra na fábrica hoje, na empresa. Então, tem que pensar, qual é o público? Como que vai ser meu discurso? Será que eu colocar essa palavra? Será que eu colocar uma outra palavra? Será que se eu utilizar um sentido literal da palavra, eles vão entender? Será que se eu colocar o sentido conotativo da palavra, utilizando figuras de linguagem, eles vão entender? Então, eu tenho possibilidade de governar a minha comunicação. Sabemos que nossas atitudes são mais sugestionadas pela versão que atribuímos aos acontecimentos do que pelos fatos em si, né? E a proposta é o seguinte, pessoal, eu preciso pensar a linguagem como expressão, né? Graças a essa linguagem, o homem tem condições de transmitir experiências e conhecimentos. Graças a Deus, nós conseguimos nos comunicar, seja ela de forma oral, seja ela de forma escrita, seja ela de forma teatral, corporal. A criança, nós nos comunicamos desde criança, desde muito cedo, por meio do corpo, por meio da fala, por meio de gestos, né? Abrindo possibilidades de interação e aprendizado ao longo da vida. Por meio dela, somos capazes de abstrair e assimilar com facilidade informações de variados segmentos, muitas delas vitais para a nossa sobrevivência dentro do emprego. Não tinha acreditado assim, quem não se comunica se estrumica? Há muito tempo se usava isso. E eu preciso me comunicar muito bem na empresa. Um dos grandes problemas do mundo corporativo, nas organizações, é a comunicação. Não existe uma comunicação assertiva. As comunicações são muito lacunadas. Isso gera os gaps que nós falamos. Quando tem um gap e eu descubro que esse gap está relacionado à comunicação, olha a importância da língua portuguesa. Vocês perceberam? A comunicação não está fluente. O que está acontecendo? Os e-mails não estão chegando adequadamente, os relatórios não estão apontando, não estão evidenciando o problema, é comunicação de quem escreveu. Passa pela língua portuguesa. Olha a importância e a necessidade de melhor utilizar as palavras dentro de um contexto organizacional, seja ele empresa privada, seja ele empresa pública, né? Em situações, por exemplo, ele fala que por meio delas somos capazes de abstrair e assimilar com facilidade informações de variados segmentos. Então, os e-mails que saem das nossas mesas, os e-mails, os relatórios, as cartas,
as circulares que dentro de uma empresa precisa estar muito bem escrita para poder chegar para quem cabe, na verdade. Então, além da informação, da função informativa e utilitária, a gente viu isso ao longo do capítulo, né? A linguagem também assume outras funções, uma vez que ela é determinante na interpretação da realidade, ou seja, ela interfere decisivamente no nosso modo de valorizar e apreciar os fatos e situações. A possibilidade, olha o que ele coloca para nós, a possibilidade de operar, né, de utilizar a linguagem de forma intencional pode, consequentemente, desencadear imagens positivas ou negativas a respeito de um produto. Nós trabalhamos com marketing, né? Geralmente, quando a empresa vai propor um novo produto e encomenda para uma agência de publicidade ou a própria equipe de marketing da empresa, ela tem uma equipe que trata disso, como é que vai fazer o outdoor, como é que eu vou trabalhar com o texto, né? Porque o outdoor, na verdade, não é só a imagem, na verdade, chamamos isso de texto não verbal. Quando coloca embaixo da imagem lá do biquíni, do chinelo, do carro que está no outdoor, dependendo da empresa, e coloca um texto embaixo, por exemplo, assim, adquira seu carro, né? Compre o seu carro, você será feliz. Ele está tentando convencer, isso é persuasão. Adquira o seu carro porque você vai ser mais feliz. Ele vem com outro pretexto, na verdade. Qual a intenção de quem produziu o anúncio publicitário? Convencer o cara a comprar o carro. Olha a língua portuguesa aí. Então, quando eu trabalho em língua portuguesa nas escolas, com os professores, com os alunos, eu preciso ensinar que o mundo está aí, que os gêneros textuais circulam na sociedade. E eu, da área do RH, da PG, processos gerenciais e da área de logística, eu preciso entender como é que isso se dá. Não é à toa que a disciplina aparece no curso de vocês, para eu entender, me posicionar como profissional da área de tecnologia e pensar, ó, esse texto é legal, esse verbo aqui não fica bem. Se eu colocar esse verbo aqui, pode ser que o meu colaborador não entenda que é para ele fazer. Se eu colocar de uma outra maneira, pode ser que ele, né? Ah, mas será que eu vou trabalhar com... Se eu colocar essa expressão, ele não vai ficar ofendida? Porque se todo processo comunicativo, né, de linguagem, ele é intencional, ele pode desencadear questões positivas ou negativas, né? A respeito de um produto, de uma pessoa, de uma ideia, de uma informação. Essas reflexões servem para nos sensibilizar, na verdade, ao poder da interferência da linguagem na nossa prática enquanto sujeitos sociais. Eu sou um sujeito social, faço parte de uma sociedade que utiliza a língua como comunicação, né? Ele coloca aqui, ó, todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua, seja ela oralizada, seja ela escrita. Não é de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como os próprios esferas da atividade humana. Exatamente. Às vezes a gente vê isso muito hoje nas redes sociais, né? A questão como é que eu utilizo a língua. Às vezes eu publico ou eu replico uma informação falsa, com as famosas fake news hoje. Eu não avalio, não busco a fonte onde é isso. Tudo isso é estudo da língua. Como é que eu vou publicar um anúncio na minha empresa, pegar uma foto de alguém que já fez? Isso aí é plágio. Então, a linguagem passa para a linguagem verbal, para a linguagem não verbal. Essa é a questão da comunicação, né? E aí, eu volto lá nas primeiras aulas, quando nós falamos como é que dá o contexto da comunicação. Tem a mensagem, eu tenho um emissor, tenho um receptor e a mensagem no meio. Aí tem um contexto de produção, tem um canal e tem um código. Então, por exemplo, eu tenho emissor, eu sou emissor, você é o receptor, a mensagem está nesse meio. Qual que é o contexto da nossa aula? É um contexto de sala de aula, acadêmico. Qual que é o canal? Tá? A fala, por meio online.
E o código, na verdade, é oralidade, né? E aí, eu tenho que pensar quais as funções que minha fala tem. Tem uma função informativa, tem uma função emotiva, tem uma função conativa, tem uma função fática, uma função metalinguística e uma função poética. Isso é nível de informação. Para saber qual é a intenção, quais são as funções, né? Função informativa, coloca em evidência o assunto. Eu estou informando sobre a ponte que caiu. A minha notícia é informativa, estou informando. Função emotiva, coloca em evidência o emissor. Eu me coloco, por exemplo, quando eu mando um e-mail. Querido colega, né? Há muito tempo isso não aparece, por favor. Então eu estou me colocando, na verdade. Função conativa, coloca em evidência o destinatário, quem está recebendo. Função fática, que coloca em evidência o meio de contato entre emissor e destinatário. Função metalinguística, coloca em evidência o código de comunicação. Função poética, coloca em evidência a própria mensagem enunciada. Então, são as funções que a linguagem adquire no processo comunicativo, né? A linguagem, na verdade, não é uma cópia da realidade, né? Nós já colocamos isso em outros capítulos, outras falas, né? Mas há tentativa de aproximação entre ambas, por exemplo, nos textos de diversos gêneros, em que o enunciador adota procedimentos direcionados a pôr em relevo aquilo que as palavras fazem referência, né? Nós trabalhamos com linguagem real, com texto fictício, né? É o caso do registro de cunho científico em artigos. Isso é uma realidade. Segundo fulano de tal, isso é uma realidade, né? E quando a gente vai escrever, nós mobilizamos nossos recursos discursivos. E eu vou buscar onde isso? Eu vou buscar lá no repertório, para sustentar, para dar crédito ao que eu estou falando. Então, quando eu escrevo um livro, eu tenho que buscar todos os recursos discursivos que eu tenho, sejam eles por meio da gramática, da leitura, eu trago tudo que eu sei, meus recursos que eu tenho, que eu me apropriei em relação a isso, para colocar no meu texto. Então, quando eu escrevo, quando eu me comunico, seja de forma escrita ou oralizada, eu mobilizo tudo quanto é recurso discursivo meu já, que me apropriei do outro. Dados, pesquisas, citações, palavras com precisão conceitual, manobras linguísticas, expressões diferenciadas para convencer o autor, por exemplo. Isso os autores da literatura utilizam muito. Eles mobilizam o recurso deles para vender o livro dele também. Cada autor tem um estilo, Jorge Amado tem um estilo, Paulo Coelho tem um estilo, Percy Jackson tem outro estilo, o autor que escreveu, autores do Harry Potter tem um estilo, para buscar esse leitor que está posto aí hoje, né? Que são as manobras que nós falamos. Então, temos essa linguagem, e aí, para finalizar, o que é persuasão, na verdade, né? São muito comuns as situações de comunicação e interlocução em que tentamos convencer o outro, né? Persuadir alguém conforme as nossas necessidades, né? Por exemplo, talvez você já tenha passado por circunstâncias que precisou argumentar. Não, eu não vou, né? Não, compre o carro vai ser bom. A gente vê isso muito em lojas de concessionárias, em lojas de departamento, que a gente entra na loja, todo mundo quer vender. Não, compra que é bom, compra que é bom. Então o verbo, ele vem no imperativo, dando uma ordem. Faça, compre, adquire, passe no cartão. Isso aí são verbos específicos que eu utilizo numa situação, na verdade, de persuasão, de convencimento. A gente vê muito isso na área do comércio. O comércio utiliza muito isso, a questão da persuasão. Tudo bem, moçada? Então era isso a nossa revisão. Boa tarde.